E aí, granjeiro, esse vídeo é pra você. E se você curtir esse, tem muito mais. Então, ó, acompanha aí. Eu sofro muito isso, porque eu sou uma pessoa muito prática, muito direta. O que eu penso assim, por exemplo, eu vou contar um relato aqui que aconteceu na minha vida e talvez amplie mais a pergunta que eu fiz. Eu trabalho com escolas e a gente fazia viagens, tudo. Eu lembro do meu tempo, com meus 20 e poucos aninhos ali, já trabalhava na área, mas era algo assim. A gente saiu para fazer um passeio e essa história mexe muito comigo, que foi assim, eu nem era pai ainda na época e me marcou por isso. A gente foi pro Jardim Botânico com uma empresa. Na época, ela existe até hoje, a Caminhos Paisagens. Eu era um dos monitores do passeio. Peguei a galera na escola e fui. E eu ficava ali à frente da situação, andava com a diretora para lá e para cá. E eu comecei a reparar que sempre tinha um senhor que começava a seguir essa turma. E eu comecei a ficar para trás do meu grupo. Assim, por ser uma pessoa já supostamente grande, foi assim, obviamente, não sou um super-herói, mas eu consigo inibir ou intimidar tal situação. Certo. E esse senhor seguia a gente, e aí teve uma hora que eu parei num jardim, sentei e fiquei ali. Miguelou. Aí, de repente, esse senhor entrou, falei, oi, posso te ajudar, querido? Você tá super educado. E ele já com o olho cheio de lágrimas, falou, só tô tentando ver meu filho. Falei, como assim? Ele falou, não, a gente separou e a mãe do meu filho fez de tudo para que eu não possa chegar perto dele, não sei o quê, não sei o quê. Eu só queria ver meu filho. Que situação. Eu só queria dar um abraço. É que eu não tenho pelo, mas tá arrepiadinho. Gente... E aí eu cheguei, e aí eu falei assim, você faz o seguinte, para de seguir a escola, senta aqui, eu vou falar com a diretora e eu já falo com você. Você pode fazer isso por mim? Arriscou. Aí ele falou, posso. Falei, então você fica aqui e eu já venho. Fui falar com a diretora, falei, diretora, olha o que tá acontecendo. Tá em isso. Esse rapaz tá aqui, não sei o quê. E assim, ele só quer ver o filho dele, só quer dar um abraço ao filho dele. Qual é a regra que tem? Ela falou assim, olha, ele não pode pegar a criança na escola. Falei, ele é proibido de ver o filho, não sei o que. Ela falou, não existe. Falei assim, como homem, eu senti nele uma sinceridade. Eu senti, tipo, ele tá com o olho cheio de lágrimas. Se você autorizava, você e essa criança, perto dele, ele fala o que ele tem que falar, dá abraço, dá beijo, e ele vai embora. Ele só quer isso. Ela falou, vou perguntar pra criança o que ela quer. Falei, então tá bom. Isso. Ele falou assim, eu queria ver meu pai. Que situação. Aí eu falei assim, diretora, eu sou grande o suficiente para se esse cara agarrar essa criança, eu derrubo ele. Não tem como ele fugir daqui. Aí eu sinceramente falei assim, olha, eu só preciso manter a segurança do lugar. Você tem alguma coisa? Ele falou, não tenho nada. Ele levantou a camiseta e falou, não quero te revistar. Eu só quero que você, deixe seguro esse ambiente para que a gente possa fazer esse encontro. Ele falou, não, Lele, tirou a blusa, não sei o quê. Fico... Meu, aquela criança veio... É algo absurdo de você ver um pai começar a chorar, o filho começar a chorar e você ficando meio assim, ó. Aí eu falei, eu vou chorar também, eu não sabia. E eu tentando manter uma postura de, passar uma segurança pro lugar. E assim, ele abraçou, deu um beijo no filho, ele respirou fundo, ele me abraçou chorando, falou, muito obrigado e foi embora. Então eu vejo... Isso não teve consequência, a mãe não foi... para a escola. Não, o filho deve ter comentado com a mãe, a diretora estava junto. Teve mas, mais assim, sorte que juízo, né? Eu fico imaginando... Não, porque para mim, até então, ele era hostil. Eu não sabia quem era um cara que estava seguindo um grupo de 30 crianças, 40 crianças. E quando aconteceu tudo aquilo, ele foi embora chorando, não sei o quê. Eu olhei e falei, caramba, olha como é difícil a gente lidar com esse público. Então, o meu foi um dia. Vocês devem viver isso diariamente. Sempre. Devem ter brigas, devem ter violências, devem ter ofensas. Deve ter criança que chega na escola com uma alienação parental absurda. É o que eu te falei, que a gente estava conversando antes da entrevista. Eu tive que dizer não para um pai no portão, que estava em processo de divórcio, veio ver o filho, ele não queria nem levar embora, ele só queria ver. Eu tive que descer e falar, olha, infelizmente eu não posso deixar você ver seu filho. O juiz falou que ele não podia nem ver a criança. Ele estava em processo de separação, ele não podia ter acesso a essa criança. Ele ficou triste, chateado, depois muito bravo, mas era minha responsabilidade, o aluno estava dentro da escola. Então, a gente passa por umas situações bem difíceis, assim, que você fica de coração partido, mas você tem que pensar no outro lado também, né? Pais que estão se separando, processo judicial. E eu ainda acho que seguir a lei. Deve ter o lado oposto também, daquele pai que quer fazer coisa errada, que quer... Então eu já penso assim, porque nós somos dois pais aqui, numa mesa. Por exemplo, assim, eu fico muito chateado porque hoje, infelizmente, tem mães que são péssimas, como eram-se os pais antigamente.
esse pré-julgamento, existem os dois lados da moeda. E a gente ainda tem uma justiça meio que... Ela pende a defender sempre uma mãe, sem saber o bom ou o ruim da história. Lado. E isso é meio complicado, porque eu acredito que esse pai que foi lá tentar ver o filho, às vezes ele só queria dar um beijo, como aconteceu comigo. Claro. E a gente fica numa posição meio difícil. Difícil, porque você fica de coração partido, né? Que você sabe que às vezes a criança tem vontade de ver o pai. Mas como é que eu vou permitir se a lei não permite? Deve ser muito É difícil. complicado. Essa é a coisa da escola menor, como Microfone. a gente essa é a coisa da escola menor, como a gente diz. Automaticamente, a gente participa mais de perto das famílias, né? Do dia a dia das crianças, dos pais. Entendeu? Numa escola grande, talvez a escola não consiga ter esse acesso ou essa percepção ou esse atendimento, né? Talvez, não estou dizendo que não. Por isso que ela mas acaba a indo gente- mais para o jurídico, né? Exatamente. Do- Então, a gente... Qual é o problema que eu posso ter com isso? Numa escola grande, você não ia ter essa liberdade Talvez. de Talvez fazer isso que não. você fez. Então, Não, assim, esse daí que eu fiz foi numa escola grande. Por isso que eu chamei a diretora. Eram 3 ônibus pro Jardim Botânico. Nossa Era era bastante gente. Então, assim, Então a outra resposta coisa. foi grande. né? As crianças porque eu não também... fiz sozinho. as Isso que eu crianças falei, teve trazem- mais sorte que juízo. As crianças também trazem muita informação de casa. Por incrível que pareça, eles trazem bastante. Então, assim, e a gente consegue perceber... Nós tivemos um caso há muitos anos atrás de um aluninho que era uma criança extremamente doce, muito tranquila, e, de repente, começou a ficar muito arredio, muito agressivo, muito bravo. E aí, um dia, ele chegou relatando uma situação em casa que, para ele, se tornou desconfortável, que era realmente uma mudança, né, de casamento ali e tal, com os pais e tal, de parceiros e tal. E aí a gente chamou a mãe para conversar e ela falou, realmente, isso está acontecendo, mas eu já tô tratando, já estou conversando, já estou... Né? Então, assim, essa percepção, quando a escola é pequena, a gente consegue ter um pouquinho mais de perto. Mais facilidade, né? Acolher Para identificar e tentar isso resolver. antes. E tentar ajudar a resolver. Nem sempre a gente consegue. E aí, curtiu esse corte? Pra você que curtiu, fiz minha parte, então faz a sua. Curte, compartilha e segue a gente lá no Granja Casting da MD Digital. Valeu!